Boa noite, estamos ao vivo aqui mais uma vez no Rosas do Evangelho. Todas as terças-feiras eu chego aqui com você, nós temos um encontro marcado para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, algumas pessoas já chegando, Tupi Mariano entrou, tudo bem? Walter Gomes, Jeane, Marcos, Jamile, prima, irmão, oi mana, tudo bem? Fabiane, Juliana, corações queridos que já nos acompanham. Nós já temos praticamente um grupo um pouquinho realmente fixo, claro que toda semana novas pessoas estão chegando aqui para estudar conosco, para aprender um pouquinho mais sobre as orientações e os ensinamentos trazidos pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fico sempre muito feliz com muitos corações que acompanham já o nosso estudo. E isso é bom para todos nós, não apenas para mim que estou aqui, que na realidade a live, sem a presença de vocês, não seria a mesma, não teria o mesmo brilho. Vocês são fundamentais para que realmente tudo possa ocorrer da melhor maneira e fico feliz por vocês também, porque eu sei o quão importante é para todos nós o aprendizado segundo o Evangelho, tá bom? Olha, Soraya, oi querida, Maria Alves, Hildo, tudo bem meu amigo Liege, coração querido, Amei, que está aqui sempre conosco também. Então, meus amores, sejam todos bem-vindos. O nosso estudo hoje é muito bom, muito importante, é algo que realmente todo o Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, nos toca profundamente porque nos traz as vivências do dia a dia, as nossas dificuldades, as nossas lutas diárias. E no tema de hoje não seria diferente. Então, eu tenho certeza que você vai gostar e vai aproveitar. E lembrem, participem para que possamos estar aqui juntos, tá? A Maria Alves disse, boa noite, hoje eu não dormi. Esperando a nossa live? Espero que sim, Maria, minha querida. Meus amores, vamos então, como de costume, fazer a nossa prece para que possamos iniciar o nosso estudo? Vamos lá então? Então, mais uma vez, queridos amigos, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o pensamento ao Mestre amado Jesus, rogando a Ele que mais uma vez derrame sobre todos nós as suas bênçãos, a sua luz, o seu amor e a sua misericórdia. Mestre querido, somos tão pequeninos, somos ainda crianças espirituais, necessitadas da tua luz, para que tu possas nos conduzir no caminho do bem, para que através da tua luz nós possamos sair das sombras que ainda nos acompanham, que ainda residem em nossos corações. Que tu possas, através do estudo de hoje, Mestre querido, trazer mais uma vez as luzes do entendimento, para que nós, através do conhecimento, através, Senhor Jesus, da força individual, do esforço, da luta, da perseverança e da fé, nós possamos vencer a nós mesmos e nos aproximarmos cada vez mais da perfeição e da felicidade. Então, querido amigo, mestre amado, amigos espirituais que estão presentes no lar de cada um de todos nós que aqui estamos hoje estudando o teu Evangelho, que tu possas então mais uma vez continuar conosco, hoje e por todo sempre, que assim seja. E aí, meus amores, olha, Fátima, oi Fátima, tudo bem? Fátima também está sempre aqui conosco, Jorge Anjos, Marine, Maria Alves, sim, esperando a nossa live. Oi, minha linda, que bom. Meus amores, então vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos iniciar o capítulo 8. Oi, Arley, querido, tudo bem? Beijo para você também. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Nesse capítulo de hoje, que nós estamos iniciando, nós vamos ver 2 itens, tá? Deixai vir a mim as criancinhas e pecado por pensamento, adultério, ok? Então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos entender o que significa bem-aventurados os puros de coração. O que Jesus quis dizer com puros de coração? Qual é a virtude, qual é o sentimento que ele deseja e espera de cada um de nós? Bom, Léa, que bom que você gostou da prece, minha querida. Fico feliz, tá? Então vamos lá. Na realidade, o puro de coração, ele vai dizer aqui no decorrer do texto,
Mas basicamente são aquelas pessoas que têm a simplicidade e a humildade. Só que essa simplicidade e essa humildade, vocês devem lembrar que no capítulo anterior nós estávamos estudando justamente, reforçando a importância da humildade. E aqui ele fala também nesse momento sobre esse aspecto. Então quando ele coloca puro de coração, ele quer dizer aquelas pessoas que são simples e humildes. Mas isso não é um ato exterior. A simplicidade aqui não é o fato de você se mostrar como uma pessoa simples, se vestir com roupas muitas vezes extremamente simplificadas. Não é esse tipo de simplicidade e humildade que o mestre querido se refere. É claro que é a simplicidade e a humildade de coração. Então, essas virtudes que ele coloca como são as pessoas que têm puro coração, obviamente não são virtudes externas que se mostram externamente, mas que fazem parte do nosso coração, fazem parte do nosso eu interior, certo? Aqui a Marine Santos pergunta, quando você vem em Maringá, Paraná, dar uma palestra? Olha, se houver um convite, com certeza eu irei, é sempre um prazer, tá bom? Pois lá, então vamos continuar, tá bom? Então é isso que ele quer dizer, essa pureza de coração de início, é importante nós entendermos que essa simplicidade e essa humildade é interior. Mas vamos então começar a leitura do nosso item, nós vamos explicando para que também vocês possam ir colocando as dúvidas de vocês. Deixai vir a mim as criancinhas, é o primeiro item deste capítulo. E Jesus diz assim, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. E aí, na sequência, ele vai falar justamente da questão das criancinhas, tá? E vamos entender isso porque muitas pessoas confundem, às vezes, essa passagem do mestre. Então, aqui já no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 10, versículo 13 a 16, ele diz o seguinte: apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem, com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. E aqui nós vamos justamente entender o que Jesus quis nos colocar com essa passagem. Inicialmente, vale ressaltar que ele diz aqui: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Então, isso aqui é muito importante para nós entendermos a passagem. Ele vai nos falar que aquelas pessoas que se assemelham às crianças obtêm o reino dos céus. E o que é esse se assemelhar às crianças? É justamente quando ele fala da inocência, da candura, da simplicidade, que as crianças apresentam essa característica. Porque nós sabemos, e o texto vai falar exatamente sobre isso, que embora as crianças sejam espíritos eternos e espíritos adultos, todos nós estamos, digamos, na fase infantil momentaneamente, mas o nosso espírito é um espírito já eterno e adulto. Embora as crianças, digamos, os espíritos que as habitem, estejam na fase adulta, durante a infância, nós sabemos que as nossas tendências inferiores, as nossas tendências negativas de vidas passadas, elas ficam adormecidas durante a fase infantil. E é preciso que assim seja, porque é durante a fase infantil, com o esquecimento do passado e também ao adormecimento das nossas tendências inferiores, é que os pais têm a oportunidade de incutir novos valores, valores mais nobres, valores positivos, para que mais à frente, quando as tendências das vidas passadas começarem a retornar gradualmente, já haja aí novos valores a se incorporarem na criança para que possam se sobrepor às tendências inferiores. Então, naquela fase infantil, podemos dizer que o espírito está de fato na sua fase infantil. Ele é realmente uma criança, porque os seus instintos estão adormecidos, ele está como se fosse renovado. Por isso a candura, por isso
a ingenuidade, por isso a pureza de coração que Jesus se refere. Claro que Jesus sabia que os espíritos que habitam uma criança são adultos, espíritos já com uma história de vida, mas naquele momento elas estão realmente numa fase infantil, não apenas porque os seus instintos estão adormecidos, mas porque os próprios órgãos de uma criança são órgãos mais frágeis, mais limitados, tudo a indicar candura, pureza. Então é essa digamos assim, simbologia que Jesus quis nos colocar, tá? Ju, obrigada, meu amor, pelo seu elogio, tá? Beijo para você. Então vamos ler, só para nós confirmarmos isso aqui que eu já coloquei para vocês. Então ele diz, olha, no item 3, tá? Para quem está acompanhando. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Aí ele diz aqui, essa comparação não poderia parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho, é o que eu falei, tá? E que, claro, renascendo, traz as suas imperfeições. Mas ele diz aqui, contudo, ela é exata, essa comparação de Jesus é perfeita, por quê? Porque do ponto de vista da vida presente, sabe-se que a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, está adormecida, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para aqueles que a elas se assemelham. Então ele está dizendo, não estou aqui dizendo que as crianças são espíritos superiores, são espíritos evoluídos e que já alcançaram o reino dos céus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aqueles que se assemelham às crianças na candura, na humildade, na simplicidade, essas terão o reino dos céus. Ok? Então algumas pessoas pensam que toda criança então é evoluída, que a pessoa que desencarna na fase infantil já é um espírito evoluído. Não, não é isso. Tá bom? Vamos ouvir aqui, vamos ler a Rosângela. Já participei de vários trabalhos no centro e nunca presenciei comunicação de uma criança. Não é comum mesmo as crianças têm mais amparo na espiritualidade? Veja, as crianças têm seguramente amparo na espiritualidade, todos têm. Mas as crianças, justamente até porque, pela condição ainda de inocência, nem todas as pessoas que reencarnam na fase infantil, ao chegarem no plano espiritual, têm a plena consciência de que são espíritos eternos e que podem adotar a forma de adulto, se desejarem. Tudo isso vai em função do conhecimento e da evolução de cada um. Então, há realmente muitas instituições na espiritualidade, como o Lar da Bênção, por exemplo, que acolhe essas crianças, orienta, educa, alfabetiza essas crianças e auxiliam no processo de crescimento, tá? Mas elas, na realidade, elas não vivem se comunicando em reunião mediúnica, mas elas podem se comunicar, sim. Inclusive, tem também já livros de Chico Xavier que nos mostram, tem um livro, agora eu esqueci o nome, tá? Mas eu falo sobre a morte de crianças lá num vídeo da playlist do canal Perguntas e Respostas, justamente sobre a morte na fase infantil. Então, eu trago lá, inclusive, o livro, menciono o livro e a passagem onde há a psicografia numa reunião de uma criancinha que havia desencarnado aos 2 anos e ela estava passando a mensagem porque a avó dela, que estava também no plano espiritual, estava segurando a mãozinha da criança, ajudando ela a escrever. E ela disse que ela estava escrevendo com a ajuda da vovó que estava auxiliando. Então, eles podem vir se manifestar, mas isso é mais, digamos assim, são situações mais peculiares. Às vezes as crianças na reunião mediúnica, elas vêm, como elas são ternas, elas são serenas, muitas vezes elas trazem, digamos assim, na reunião mediúnica elas trazem flores para os participantes, elas vêm muitas vezes limpar, digamos assim, aliviar um pouco a energia carregada de uma reunião mediúnica, porque a reunião mediúnica atende essencialmente espíritos sofredores. Então, bem ou mal, fica uma carga energética mais
pesada. E muitas vezes no fim da reunião mediúnica, as crianças vêm trazendo flores, trazendo aquela sua candura, e aquilo ali faz o quê? Que aquelas energias, aquelas vibrações mais pesadas, elas se dissipem e a reunião termine, digamos assim, mais leve, mais serena, tá? Mas elas vêm assim com este objetivo, tá? Não é que elas não estejam nunca em sofrimento, pode acontecer, pode, tá bom? Mas são situações realmente mais pontuais. Ok, Rosângela? O Arley, eu tento dar o melhor de mim para agradar meus amigos. Acho ser você ser simples e humilde de coração. Se nós formos simples e humildes de coração, vamos ter mais amigos e mais coisas boas. É sempre olhar os erros do passado para tentar ser melhor. Exatamente, Arley. Exatamente. Tenha certeza que quanto mais humildes, simples nós formos, isso é coração, não é externo. Mais pessoas, mais corações nós atingimos. Vamos aqui sermos bem francos. Quem de nós gosta ou se sente bem ao lado de pessoas extremamente orgulhosas, egoístas, que se sentem superiores ao outro, seja pelo seu conhecimento, seja pela sua condição social, enfim, nenhum de nós. Em compensação, aquelas pessoas, mesmo humildes, eu digo mesmo humildes num plano material, porque isso é muito relativo, tá? O fato da pessoa ser humilde aqui não significa que seja no plano espiritual ou seja de coração. Mas quando as pessoas nos tratam com serenidade, com respeito, com alegria, que demonstram bondade no coração. Quem de nós não gosta de estar ao lado de pessoas assim? Todos nós. Então, Arley, sem dúvida nenhuma, nós, à medida que nós agimos dessa forma, nós teremos sempre mais corações ao nosso lado. E é olhar, sem dúvida, olhar os nossos erros como oportunidade de aprendizado. E nós já conversamos sobre isso outras vezes, porque é através dos nossos erros também que nós temos oportunidade de aprender, crescer e evoluir, não é? Então vamos ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Que lindo, né, Evelyn? Sim, Rosângela, é uma graça, é muito bonito mesmo e é sempre uma alegria receber uma criancinha às vezes na reunião mediúnica, porque eles trazem sempre muita alegria a todos nós, tá? A May coloca aqui, é verdade, na última reunião que minha mãe participou, ela viu ao final 2 garotinhas e um índio limpando a sala. Acho lindo demais, exatamente. Eles têm esse objetivo mesmo, por conta da energia de candura, de doçura que eles trazem. Isso mesmo, Arley, a Lola Samber colocou aqui. Então vamos continuar, meus amores. Aí diz aqui, tá? Nós estávamos no parágrafo dizendo, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa. Aí Jesus diz, mas eu não estou dizendo que o reino é para elas, mas é para quem a elas se assemelha. Aí ele coloca aqui, uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra a ele desde o nascimento tal qual é, com as suas imperfeições todas? Aí resposta, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Olha que interessante, realmente a justiça divina é maravilhosa. Deus, exatamente por saber que a criança necessita de cuidados especiais e justamente por saber que se a criança demonstrasse todas as suas tendências vis negativas, não apenas as suas tendências, mas a forma da criança não fosse singela, doce, meiga, que dá vontade de nós apertarmos e a criança não soltar mais, se ela não transmitisse essa sensação, com certeza a mãe e os pais que precisariam estar e precisam estar na condição de cuidar, de amparar, aí da mesma forma não agiriam. Se vissem aquelas mesmas tendências negativas e se conseguir, como ele diz aqui, ainda menos agiriam assim se conhecessem o passado. Imagina se os pais tivessem plena consciência de todos os erros que seus filhos cometeram. Com certeza não os olharia da mesma forma, tá? Fátima, que bom que voltou, querida, a internet, que bom.
Vamos lá então. Então ele diz, seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito. O que ele está querendo dizer aqui nesse parágrafo? Ele está querendo dizer que o princípio inteligente, que é o espírito, a intelectualidade, o ser pensante, ele tem que ter, digamos assim, considerando o corpo frágil de uma criança, os seus órgãos ainda pequeninos, a inteligência precisa acompanhar aquela fragilidade. Precisa haver uma proporcionalidade, ser compatível o corpo frágil com a inteligência relativamente ainda limitada por conta da própria condição orgânica da criança. Então ele diz assim, é por isso que desde a proximidade da encarnação, ou seja, desde quando o espírito está próximo do reencarne, entra o espírito adulto num período de perturbação, vai perdendo pouco a pouco a consciência de si mesmo, ou seja, o espírito quando está próximo do reencarne, ele vai perdendo pouco a pouco a consciência do seu passado, da sua história, ok? Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Ou seja, quando nós estamos aí próximo ao reencarne, nós já vamos aos pouquinhos esquecendo o nosso passado, vamos entrando num período de perturbação espiritual. Do mesmo jeito que há uma perturbação no desencarne, há uma perturbação no reencarne. E, inclusive, a perturbação dos espíritos que vão reencarnar é muito maior do que a perturbação na hora do desencarne. E aí as faculdades vão ficar em estado latente, justamente para que os pais tenham tempo, oportunidade de incutir novos valores, novos princípios e, com isso, fazer com que esses novos princípios se sobreponham às tendências instintivas negativas que vão aflorar mais à frente, ok? Deixa eu ver aqui o que algumas pessoas já colocaram. O Arley agradecendo. Obrigado, Evelyn. Já sofri muito no passado, mas segue o baile. Um beijão e parabéns a você, especial. É isso mesmo, Arley. Segue o baile. Quanto mais nós nos fixarmos nas coisas, digamos assim, difíceis das nossas vidas, né, no mal que fizeram a nós deixamos de crescer, nós deixamos de evoluir. Então, o que passou, passou. A minha vida é de hoje para frente. Eu não posso mais mudar o passado, mas eu posso sempre fazer um novo futuro, mudando, trabalhando no meu hoje. Então, que bom que você segue adiante. E é isso mesmo, é assim que você cresce, tá? E obrigada pelo beijo. A prima coloca, a partir dos 7 anos, a criança começa a demonstrar a sua tendência. Por que essa idade especialmente? Porque, na realidade, é a partir dos 7 anos que a reencarnação, digamos assim, se completa, se efetiva. Até os 7 anos, a criança está muito pouco tempo encarnada. Então, ela ainda está muito lá, muito cá. Ok? Mas o que acontece? A partir dos 7 anos, começa pouco a pouco, isso não é de forma imediata, pouco a pouco, de forma gradual, esses instintos começam a realmente aflorar, porque a criança, a partir dos 7 anos, está definitivamente, digamos assim, encarnada no mundo material. E a partir daí começam a aflorar os seus instintos. Mas eles vão aflorando devagar, para que os pais ainda tenham tempo de conduzir a criança. Eles vão, digamos assim, só se completar realmente na fase da adolescência. É por isso que é uma fase considerada difícil. Não é à toa que é difícil. É porque ali todos os instintos já estão plenos no novo, digamos assim, no corpo material. E aí é o conflito dos instintos inferiores ainda das nossas vidas pretéritas com os novos valores trazidos pelos pais. Se é que os pais aproveitaram esse período para realmente educar seus filhos. Porque há aqueles pais que esperam muito tempo para realmente educar e aí fica muito tarde para realizar esse processo de mudança, de transformação da personalidade. E é uma transformação mesmo, porque você tem que renovar, mudar aquela personalidade ainda inferior para trazer novos valores, tá? Mas é por isso, é porque a partir dos 7 anos é que se concretiza a reencarnação. E aí começam a voltar pouco a pouco as características, na realidade, a personalidade de cada um. Como saber qual centro frequentar?
A Nath pergunta, veja, Nath, o ideal na sua cidade é você procurar primeiro a Federação Espírita da sua cidade, porque a Federação Espírita, com certeza, ela tem a relação dos centros, digamos assim, considerados sérios, que seguem realmente a doutrina kardecista, que são centros espíritas e não espiritualistas, porque existe diferença, porque os espíritas seguem o que é a doutrina de Kardec, o espiritualismo segue várias outras crenças dentro da espiritualidade, tá? Então, eu sugiro buscar a Federação Espírita da sua cidade e perguntar qual um centro que esteja próximo da sua casa, que eles possam indicar, porque às vezes é difícil ir à federação, realmente é longe e pode ser que nem tenha, às vezes no município em especial, mas eles vão saber indicar um local, digamos assim, confiável para frequentar, tá bom? A Soraya pergunta, as crianças são nossos melhores professores com a sua pureza? Exatamente. Aproveitar essa fase para aprender com eles, que sem dúvida nenhuma só temos a ganhar. Aqui o Alê, desculpe o atraso. Imagina, Alê, estamos aqui, estamos sempre à disposição. Fique tranquilo. A May coloca, como seria mais ou menos essa perturbação? Porque o que acontece? Considerando que eles vão entrando, primeiro que há um processo, o espírito ele está um espírito adulto, o perispírito dele está adulto no plano espiritual. Primeiro que ele tem que sofrer um processo de diminuição do perispírito. Ele entra num processo que a gente chama de miniaturização do perispírito. Ele tem que ficar pequenininho para que ele possa ser acoplado ao embrião. Então isso já é um processo que causa um certo sofrimento para o espírito. Além disso, ele começa a esquecer, então ele começa a entrar num processo de sono. Sabem quando nós estamos meio acordados, meio dormindo, aquele processo de sonolência que nós não sabemos às vezes onde nós estamos, não tem às vezes quando nós acordamos à noite, onde é que eu estou, será? Principalmente quando nós viajamos, onde é que eu estou? Estou em casa, não estou? Então eles ficam com esse processo de perturbação durante o processo praticamente de 9 meses. E quanto mais se aproxima o momento do nascimento, mais a perturbação amplia, mais o esquecimento também se amplia, mais ele vai esquecendo a vida espiritual e ele vai realmente estando encarnado, mesmo já no ventre, na condição de encarnado. Porque durante os primeiros meses de gravidez, ele ainda tem lucidez espiritual, ele ainda está, às vezes, no plano espiritual, ainda está convivendo com algumas pessoas no plano espiritual, embora esteja ligado ao embrião. Mas à medida que a gravidez vai realmente avançando, ele vai perdendo esse laço. E tudo isso é relativamente perturbador para o espírito, tá? May, se você inclusive quiser saber mais sobre essa questão da gravidez, como se dá o processo de reencarne, todo esse processo, tudo que a criança passa durante todos os meses da gravidez, tem um vídeo também no canal, lá na playlist Perguntas e Respostas, justamente falando como é esse processo de gravidez e o reencarne dos espíritos, tá bom? Então, para você saber mais detalhes. Vamos aqui para Caroline. Meu sobrinho vê espíritos frequentemente, muitas vezes ele diz que estão mandando ele fazer coisas ruins, como bater na irmã. Por que crianças não são poupadas de ver espíritos menos evoluídos? Caroline, porque como eu falei, as crianças até os 7 anos, eles ainda estão muito ligadas ao plano espiritual. Estão com um pezinho lá, um pezinho cá. Por isso eles têm tanta facilidade em se conectar, em ver o plano espiritual. Por isso que os amiguinhos invisíveis, que eles chamam, é algo tão comum. Não é à toa, não é que aquela criança seja médium, é porque ela ainda está muito próxima do plano espiritual, ela está muito pouco tempo na Terra, por isso a conexão dela com o plano espiritual. E ela vê tanto espíritos bons quanto espíritos ruins, porque ela está, de uma certa forma, tendo acesso a todo o plano espiritual. Em algumas situações, o anjo da guarda, digamos assim, protege essa criança para que ela veja menos, ok? Para que ela possa, digamos assim, ou não ver, porque nem toda criança vê, isso não é uma coisa 100%, estou explicando o que acontece, tá? Ou, na realidade, pode poupar essa criança de ver, às vezes, situações negativas. Mas tudo depende de espírito para espírito. Nós não sabemos, muitas vezes, o compromisso daquela criança. Nós não sabemos o que ela precisa, o que ela deve enfrentar. Às vezes, ver espíritos desde cedo para ela já é algo difícil. Já é uma prova, mesmo para uma criança, mas já é uma prova a qual aquele coração, aquele espírito precisa passar. Então, cada caso é um caso. Mas, em geral, é porque eles ainda estão muito próximos ao plano espiritual e têm
facilidade para ver o plano espiritual. Por isso que a partir dos 7 anos, isso vai diminuindo, isso praticamente para. Por quê? Porque eles já estão definitivamente encarnados no mundo material e esse contato com o plano espiritual é reduzido, ou praticamente às vezes finda, tá bom? Vamos lá. O que ou como seria essa perturbação no desencarne e reencarne? Já expliquei, tá bom, meu amor, Rosângela? A Luísa já está nessa fase da adolescência. Pronto, então, prima, é a oportunidade, realmente é essa fase, como nós estávamos aqui comentando. Olha, nós acabamos de adentrar em 30 minutos da nossa live. Como nós temos 2 assuntos, então eu vou fazer um fechamento dessa fase infantil, tá bom? Para que nós possamos adentrar no segundo ponto da nossa live. Que o Márcio, boa noite. E os espíritos desencarnados podem mentir? Claro, todos os espíritos desencarnados, se forem espíritos mais evoluídos, não mentem, mas se forem espíritos imperfeitos, mentem, tá bom? Aqui a Leia, sim, tem este hábito encarnado. Quando desencarna, os hábitos permanecem. Respondendo a pergunta, exatamente. Não é porque as pessoas estão desencarnadas que viram espíritos superiores. Quem dera se fosse assim, mas não. Na realidade, são o que são, aqui e lá. Então, vamos lá. Muito obrigada, May. Aqui o Ale Evelyn. Mas como acontece o reencarne? O espírito pede permissão para Deus, sendo autorizado, o próprio espírito escolhe quem vir à Terra, com quem vir, é possível escolher a família, tal. Sim, a lei, isso é o planejamento reencarnatório. Todos nós temos um planejamento reencarnatório quando nós vamos reencarnar. Quanto mais autonomia eu tiver, quanto mais entendimento, moralidade eu tiver, mais autonomia eu tenho para participar do meu planejamento reencarnatório, para decidir junto com a espiritualidade superior as minhas provas, com quem eu vou vir, quais são as dificuldades, quem serão meus pais, meus filhos, minha profissão, como vai ser o meu desencarne. Quanto menos entendimento eu tiver, mais a espiritualidade superior faz o planejamento por mim, ok? Então é isso mesmo, isso é o planejamento reencarnatório, tá? Nós ainda, no planejamento reencarnatório, nós não temos condições de examinar, de estudar no livro dos médiuns de forma mais detalhada, mas isso aí consta muito bem no livro dos espíritos, tá bom? Então quem quiser, veja lá no Retorno à Vida Corporal. E aí vocês vão ter oportunidade de estudar e de compreender como se dá, como se opera o planejamento reencarnatório, tá bom? Meus amores, então, nós fechamos aqui a questão da deixai vir a minhas criancinhas, falando da pureza do coração, da angelitude que essas crianças representam, e nós devemos trabalhar os nossos corações para também representarem ou parecerem com a angelitude, a simplicidade e a pureza das crianças, tá bom? Vamos então adentrar agora no pecado por pensamento, adultério. Primeira coisa que já quero colocar aqui desde o início, antes de nós iniciarmos a leitura, é que aqui na realidade Jesus, ele vai colocar como algo errado, equivocado, ele coloca pecado por pensamento, adultério. Ele não considera adultério apenas o ato em si de trair o companheiro ou a companheira. Tá? Ele vai muito além, ele amplia o significado de adultério nessa passagem. Ele coloca na realidade como todo e qualquer ato que possa infringir a lei maior. Então, qualquer ato nessa condição, ele coloca como adultério, tá bom? Mas vamos ler então o item 5. Diz assim: aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas, vem Jesus, eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Veja, aqui na realidade, quando ele diz, aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, ele está se referindo a quem? A Moisés. Moisés já havia trazido essa informação de não cometereis adultério, certo? Só que Jesus vai muito além, percebam aí. Ele não vai apenas no ato do cometer o ato de adultério. Ele vai para o pensamento, para o teu interior, para o teu coração. Quando ele diz, todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mostrando que não apenas os atos têm valor e pesam na nossa escala evolutiva, mas os nossos pensamentos também têm peso.
E por isso que nós precisamos, é isso que todo o texto vai trazer, é por isso que nós precisamos também nos trabalhar para controlar os nossos pensamentos. Não basta pensar e não agir, temos que trabalhar, nos esforçarmos, lutarmos diariamente para não pensar. Tudo aquilo que nos distancia do Pai, tudo aquilo que fere a lei de Deus, nós devemos lutar, trabalhar para não pensar, tá? Por quê? Porque o pensamento também tem consequências. Mas aí vocês vão dizer, poxa, Evelyn, mas eu penso, mas eu não estou cometendo aquele ato. Eu vou ser penalizado da mesma forma? Claro que não. Mas ele também coloca uma ressalva aqui na sequência. Ele diz, por que tu não cometeste o ato? Tu pensaste, mas tu não cometeste. Por quê? Tu estás te esforçando realmente para não cometer aquele ato que tu sabes que é equivocado, que é contrário às leis de Deus, ou seja, decorre de um esforço teu em vencer as tuas próprias imperfeições? Ótimo, então tu estás em vias de realizar o progresso. Tu não estás com o progresso realizado. Por quê? Porque quem está com o progresso realizado nem pensa em fazer algo errado. Isso é a condição dos espíritos puros, dos espíritos superiores. Eles nem pensam no mal, ok? Só pensam no bem. Nós não estamos nessa condição. Então, para eles o progresso já foi realizado. Para aqueles que ainda pensam, mas se controlam, refutam aquele pensamento, lutam contra si mesmos para não praticar, o progresso está em vias de realizar-se. Mas para aqueles que pensam, se comprazem naquele pensamento e não o fazem por falta de oportunidade, mas se tivessem, fariam, aí nesse caso, o equívoco, digamos assim, o erro é o mesmo, tá? Porque na realidade ele só não praticou porque ele não teve oportunidade, mas se tivesse, o faria. Então ele se compraz no pensamento negativo e só não pratica porque não teve oportunidade. Então aí não há progresso algum e nem em vias de realizar-se. Está tudo por fazer, tá? Mas vamos falar também aqui sobre a questão do adultério propriamente dito. Vamos continuar a leitura então, para que nós possamos compreender. Então ele fala, a palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo da sua acepção própria, mas em sentido mais geral, como eu disse. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento. Como, por exemplo, nesta passagem, quando ele diz, porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Então veja, quando Jesus fez essa menção, que ele fala da raça adúltera e pecadora, quis exatamente se referir que era uma raça, digamos ainda, que cometia muitos atos em desconformidade com a lei de Deus, mostrando que ele utiliza o termo adúltera não apenas para o sentido próprio que nós estamos acostumados, mas de uma forma muito mais ampla, tá? Aqui a Aninha coloca assim, boa noite. Oi, boa noite, Ana. Conversando com uma amiga, ela acha que um espírito evoluído pode fazer o que quiser na vida dos outros espíritos, mas não evoluídos. O evoluído pode interferir na vida, nas escolhas. Não é bem assim não, Aninha, porque na realidade é o inverso. Por quê? Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele se porta conforme Deus. E como Deus se porta? Respeitando o nosso livre-arbítrio, respeitando as nossas escolhas, mesmo que elas sejam em desconformidade com a sua lei. Os espíritos evoluídos, eles nos inspiram o certo, eles nos dão orientação. Não pensem que quando eles observam que nós estamos fazendo alguma coisa errada, eles não se manifestam. Eles nos intuem através da nossa consciência para dizer, meu filho, isso está errado, não faça. Mas, se nós ainda assim, pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio faz parte da lei de liberdade, uma das leis morais de Deus. Então, quem quiser estudar sobre as leis morais que fazem parte da lei de Deus, estudem, está lá no livro dos Espíritos. Então, a lei de liberdade é uma das leis de Deus e ele não fere a sua lei. Então, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Até porque, Ana,
Deus sabe que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas vamos ser perfeitos, vamos ser espíritos de luz. Apenas esse caminho, essa trajetória pode ser mais longa ou mais curta, dependendo das minhas escolhas, mas todos nós iremos de alguma forma sermos felizes. E se eu optar hoje pelo erro, por conta do meu livre-arbítrio, eu terei a dor no futuro, com certeza, para que a dor me oriente, para que a dor me ensine, para que a dor me conduza novamente pelo caminho do bem. Diferentemente dos espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos, eles não obedecem ao nosso livre-arbítrio, eles querem que nós façamos exatamente o que eles querem que nós façamos. Porque eles são imperfeitos, eles não têm o mesmo entendimento, a mesma compreensão, eles não respeitam o nosso livre-arbítrio, eles querem se impor por toda vontade, de qualquer maneira, a vontade deles sobre a nossa. Então, quanto mais um espírito quer que nós façamos aquilo que ele acha certo, mais isso é sinal de imperfeição. Porque espíritos evoluídos orientam, jamais impõem. Espíritos imperfeitos, sim, é que o fazem, tá bom? Aqui o Ale pergunta, Evelyn, veja, nós reencarnamos já com nossas provas a passar, como você colocou. Como venho no que vou trabalhar, por exemplo, né, como no que vou trabalhar, na posição financeira, boa ou não. Mas de acordo com o livre-arbítrio, eu posso evoluir? Pode. É interessante isso, porque a questão diz, livre-arbítrio ou a fatalidade? Se eu já venho com planejamento reencarnatório, eu não tenho livre-arbítrio, porque o planejamento reencarnatório vai se cumprir onde fica o meu livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio sim, porque vejam, não é tudo que consta do planejamento reencarnatório. São apenas os aspectos mais importantes da tua vida. Por exemplo, como eu falei, filhos, marido, emprego, doenças kármicas. Mas veja, por exemplo, tudo aquilo que se refere à parte moral, aquilo ali decorre do livre-arbítrio. O que eu quero te dizer? Exemplo, vamos supor que eu precise vir com uma doença kármica por conta de resgates que eu preciso fazer, certo? Aquela doença vai chegar para mim de alguma maneira. Contudo, como é que eu vou me portar diante daquela doença? De forma desequilibrada, com revolta, me sentindo injustiçada pelo pai? Ou com resignação, buscando me melhorar, mas sem me revoltar contra a justiça? A forma de eu agir, de eu lidar com todas as situações da vida fazem a diferença. Então, a parte moral, quer dizer, as escolhas diante da vida, de como eu vou me portar diante dos problemas, das dificuldades, das situações, isso é livre-arbítrio. E se eu optar pelas escolhas saudáveis, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. Se eu, diante das provas, das lutas, que eu escolhi lá, veja, o livre-arbítrio, ele existe também no plano espiritual, quando eu participo da escolha das provas, e aqui no que se refere à parte moral. Então o livre-arbítrio existe sempre, lá na hora da escolha das provas e aqui diante de como eu me porto nas situações que a vida me impõe. Então eu posso escolher ir pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. Por exemplo, se eu escolho nascer num ambiente que eu me possa ter facilidade para o crime, porque eu preciso estar naquela situação para crescer e evoluir e despertar outros valores adormecidos. O fato de eu ter pedido para vir numa situação que favorece o crime, não significa que eu vou me tornar um criminoso. Percebe? É uma prova difícil, mas ela não é, digamos assim, eu não sou arrastado de qualquer maneira ao crime. Eu posso, mesmo estando nesse ambiente, escolher ser uma pessoa honesta. Percebe, então, como existe o livre-arbítrio, mesmo havendo planejamento reencarnatório? Tá bom? Então, vamos lá. De acordo com as minhas escolhas em mudar o ciclo da minha vida, sim, Ale, também pode acontecer. Veja, o planejamento reencarnatório, o nome já diz, é um planejamento. Significa dizer que eu posso mudar, quando o planejamento é sempre objetivando o nosso crescimento, o nosso sucesso. Mas como eu tenho livre-arbítrio e eu posso optar pelas escolhas equivocadas, muitas pessoas modificam para pior o seu planejamento reencarnatório e retornam para o plano espiritual falidos, porque tiveram oportunidade, mas diante das escolhas optaram pelo erro. Tá bom? Aqui, Deus nos deu o livre-arbítrio, nenhum espírito pode interferir nisso. Exatamente. Qual é o nome do meu mentor? Meu é a Angelina, minha mentora é a Angelina. Linda ela. Tá bom? Não culpamos a Deus, não culpando a Deus. Exatamente, Renan, não culpando a Deus. Vamos então continuar aqui
O Renê disse, você é inteligente. Na realidade, obrigada, meu amor, mas na realidade é a doutrina que é belíssima. E quando a gente procura estudar e compreender, fica maravilhoso, fica mais fácil, tá? Mas obrigada pelo seu carinho. Aqui é a Marinha. Uma amiga minha me perguntou sobre Adão e Eva. Gostaria de saber se é uma metáfora ou realmente existiram. Na realidade, isso também tem um videozinho rápido que eu fiz do Espiritismo em 60 segundos. Veja, isso é outro assunto, tá, Marinha? Eu vou dar só uma pincelada aqui, porque para nós voltarmos para o nosso tema. Na realidade, Adão, segundo a doutrina espírita, ele se refere a uma raça adâmica. Raça adâmica foi uma raça que veio de espíritos exilados de Capela, lá nos primórdios da Terra. A raça adâmica era uma raça que era, digamos assim, o planeta, o sistema de Capela, tá? Estava evoluindo, assim como a Terra está evoluindo agora, está num período de transição. Esses espíritos, eles ainda eram refratários ao bem, eles foram exilados para a Terra. Eles eram mais intelectualizados, tinham muito mais intelectualidade do que os povos primitivos da Terra, mas faltava a eles moralidade. Então eles vieram para cá e essa raça adâmica, quando ela reencarnou aqui, ela foi dividida em 4 outras raças, tá? Formaram a raça egípcia, os hindus, os indo-europeus. Então, eles foram, digamos assim, se distribuindo na Terra, trazendo intelectualidade para ajudar a humanidade a evoluir. Então, Adão, na realidade, é uma representação dessa raça adâmica que veio de Capela. Mas, na realidade, Adão não foi o primeiro homem a existir na Terra. Quando a raça adâmica chegou aqui, já havia outros povos mais primitivos na Terra. Então, na realidade, eles representam uma raça. Tá? Adão e Eva representam uma raça, mas de fato existe essa raça adâmica e se você quiser saber mais sobre isso, leia o livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lá ele conta todo esse processo, todo esse exílio da raça adâmica e o desenvolvimento dessas raças aqui no planeta Terra, tá bom? Aqui, como descobrimos o nome do nosso mentor? Através da oração. Eu sugiro, quando vocês forem orar à noite, façam tipo uma meditação, chamem para perto de vocês o mentor espiritual, peça que ele esteja presente, que ele possa intuir vocês sobre quem ele é. Primeiro perguntem, você é homem ou mulher? Façam perguntas objetivas, você é homem ou é mulher? Aí pensem, vocês vão receber uma intuição, uma ideia. Aí vem uma ideia de mulher. Aí você pode perguntar, eu estou tendo uma ideia de que é mulher. É isso mesmo? Faz essa intuição ser mais forte. Ele vai intuir, porque ele se comunica conosco através da nossa intuição, da nossa inspiração. Aí depois que você souber que é mulher, diz assim, olha, qual o seu nome? Aí fica quietinho, vendo o que vai vir na tua mente. Vai vir um nome, porque ela vai te intuir. Tá? Aí vem o nome, aí você pergunta, olha, vem o nome Angelina. É isso mesmo? É Angelina? Aí vamos ver, então a gente tem que começar a se acostumar a perguntar e aquietar a mente e ouvir, porque eles vão responder para nós. Então é assim que, através da prece, da oração, que nós sintonizamos com eles, chamando mesmo eles para perto de nós e perguntando, tá bom? É hábito. Se eu não conseguir no primeiro dia, vou tentando no segundo, no terceiro e até que vocês vão conseguir. Mas todos nós temos condições de nos comunicarmos, de conseguir essa comunicação com o amigo espiritual. Quem quiser saber mais sobre o amigo espiritual, tem também um vídeo lá no playlist Perguntas e Respostas sobre o anjo da guarda ou amigo espiritual. E a gente explica isso tudo também mais em detalhes, tá bom? Então vamos só continuar aqui e eu volto depois para as perguntas. Então, o que Jesus nos diz ainda? Ele diz, esse princípio então que fala que todo pensamento também tem sua responsabilidade, ele diz assim, poxa, mas aí sofrem as consequências de um pensamento, mesmo aquele que não levou o pensamento a efeito? E aí a espiritualidade nos diz, tudo depende da intenção e do que na realidade da postura de cada um diante daquele pensamento. Então ele fala, claro que todo pensamento imperfeito resulta da imperfeição do espírito, porque como eu disse, espíritos superiores não pensam mais nada errado, já pensam e trabalham só no bem. Mas ele diz o seguinte, veja, como é que ele diz aqui? Todo mau pensamento resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que a pessoa tem de se depurar, esse mau pensamento pode ser para cada um de nós uma oportunidade de adiantamento. Eu posso aproveitar aquela minha imperfeição, aquele meu pensamento para crescer,
para evoluir. Então ele diz, se eu repelir aquele pensamento com energia, isso é um indício de que eu quero vencer a mim mesma, as minhas imperfeições, tá? Então eu não vou ceder, mesmo que a situação se mostre oportuna, mesmo que haja situação para realizar aquele pensamento que eu sei que é equivocado, eu não vou ceder, porque eu estou com um firme propósito de vencer as minhas imperfeições, certo? Ele diz, aquele ao contrário, que não tomou as boas resoluções, mas procura ocasião para fazê-lo, e se não faz é porque não houve oportunidade, este comete a falta da mesma forma, é tão culpada, diz aqui o Evangelho, como se o cometesse, porque só não fez porque não teve oportunidade. E no último parágrafo, ele fecha esse item aqui da forma que nós precisamos para nos trabalhar. Ele diz, em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, como os espíritos superiores, o progresso está realizado. Naquela pessoa a quem vem um pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento, nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa situação o trabalho está feito, na outra está por fazer. E ele finaliza, é claro que Deus considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. É claro que Deus vai ponderar tudo isso na hora de, digamos assim, nos responsabilizar diante dos atos equivocados, tá? Deixa eu ouvir aqui o que vocês vão perguntar um pouquinho para nós voltarmos para falar um pouquinho da questão do adultério em si, tá bom? Não só do pensamento, todo pensamento negativo. Soraya coloca, infelizmente ainda não melhoramos nessa parte do adultério, mas com o verdadeiro amor poderemos mudar. Exatamente, o adultério ainda é, digamos assim, uma situação muito frequente na nossa humanidade, na nossa condição de imperfeição ainda, tá bom? E na realidade aí é um trabalho de conhecer a doutrina e de esforço. Não pensemos que nós vamos conseguir, digamos assim, de uma hora para outra, vencer um mau pensamento. Muitos na realidade vão para o ato, tá? Mesmo na realidade sabendo que não é o ideal, que não é correto, que é contrário às leis de Deus, muitos seguem para o ato. Outros na realidade já lutam contra esse pensamento, sabem que ele não é adequado, ele ainda faz parte das nossas emoções, porque ainda somos imperfeitos, se não fôssemos, não, digamos assim, nem estaríamos aqui na Terra. Então, na realidade, isso, nós vamos sentir esse sentimento, mas temos que o quê? Repelir esse sentimento, lutar contra ele. Isso indica progresso em vias de realizar-se. Tá? Claro que é difícil, porque ainda estamos o quê? Lutando. É igual a criança quando está na adolescência, tá com os novos valores e os instintos ali. Então nós estamos num conflito e nós temos que lutar todos os dias, nos trabalhar para que prepondere os bons instintos, aquilo que nós já aprendemos. Por isso que é importante nós trabalharmos o nosso interior, a nossa religião, uma religiosidade, porque isso nos dá força para vencer as nossas más tendências, porque elas estão aqui, elas não vão desaparecer da hora de um dia para o outro. Então precisamos nos fortalecer espiritualmente o tempo inteiro, orar e vigiar sempre, para que realmente possamos vencer até mesmo os nossos pensamentos, que aí realmente estaremos definitivamente progredindo. Como descobri o nome do meu mentor? Já falei, João Felipe. A Ana, tem uma medicação no YouTube para saber o nome do mentor? Uma orientação, aqui saiu meditação. A meditação, minha querida, é a oração, é exatamente como eu expliquei, tá bom? Pode você se concentrar, fazer suas preces, chamar ele para perto de você, que é o ideal, e ele vai com certeza, pode ter certeza, como nós estamos falando de mentor nesse momento, podem ter certeza que ele já se aproximou de vocês, eles já estão próximos de vocês, principalmente porque vocês estão perguntando como eu faço para falar com ele, como eu faço para falar com ele, ele já está próximo de vocês, porque vocês já conectaram ele nesse exato momento. Então hoje aproveitem quando vocês forem fazer as preces de vocês, coloquem uma música suave, se concentrem sem pressa, tá? Para que vocês possam, porque quem não está adaptado a ouvir o mentor, no primeiro momento pode sentir um pouco de dificuldade, mas perseverem, tá bom? Que isso vocês vão conseguindo perceber e captar a presença deles, mas eles já devem estar perto de vocês, tá?
Aqui é Maria Alves. Evelyn, você já nasceu espírita? Não, na realidade a minha mãe me levou ao centro espírita quando eu tinha 14 anos, tá? Hoje eu tenho 42, então já tenho algumas décadas aí de doutrina, mas não nasci na doutrina espírita. Meus filhos, sim, já nasceram dentro da doutrina, tá? Sempre conheceu a doutrina desde criança? Não. Você fala com tanta clareza, com tanta profundidade, eu fico encantada te ouvindo. Ô, Maria Alves, você é muito querida. Na realidade, eu já estudo a doutrina há muito tempo. Né? Não sou espírita desde pequena, mas já estudo há um certo tempo e eu fico encantada. Eu adoro estudar a doutrina. É algo que me encanta, é algo que me faz feliz, eu não canso de estudar. As pessoas perguntam, Evelyn, o que é que você faz nas suas horas de lazer? Eu estudo a doutrina espírita, porque realmente eu adoro a doutrina, ela me preenche muito, e aí, claro, isso se reflete, acredito que talvez na certeza. E tudo também, Maria, porque eu acredito. Não é apenas porque eu estudo, mas eu acredito verdadeiramente nisso. Então é claro que quando nós passamos aquilo que é verdade, as pessoas percebem. E nós passamos com emoção, com clareza, com alegria, porque aquilo é verdade para cada um de nós. E isso realmente, a doutrina é para mim uma verdade, tá? Acho que é isso. A Soraya, também gostaria de ter a permissão de saber o nome do meu mentor. Todos nós temos essa permissão, todos nós, tá? Mas vocês têm que perguntar, chamá-los e perguntar. O que você acha sobre o estudo, o passe do magnetismo nas casas espíritas? Excelente, Maurício, excelente, tá? São todos mecanismos de auxílio num processo de cura. Passe, água fluidificada, na realidade nós sabemos que há um processo ali de troca de células malsãs, doentes, por células sadias. No processo do passe, nos cursos, existem vários cursos oferecidos nas casas espíritas de fluidoterapia, de água fluidificada, para nós entendermos o processo, o que acontece na realidade. Então ali a espiritualidade, ela troca tudo a nível de perispírito, tá? Ela troca as energias, ela dissipa as energias deletérias e ela repõe com novas energias. E através da água fluidificada, ela coloca ali também medicamentos energéticos a nível espiritual, que vão junto com o passe, junto com a reformulação de pensamentos, mudança de atitudes, trazer novamente a saúde mental, física e espiritual para as pessoas. Então é excelente, o ideal é que se possa fazer cursos para que mais pessoas possam também trabalhar nessas atividades de assistência espiritual, ok? A Marine, muito obrigada pela explicação. Obrigada pela pergunta, porque a pergunta é maravilhosa e faz com que a nossa live também fique, tá? Aqui o John agradece, obrigada também. Aqui a Mara, pergunta em voz alta ou em pensamento? Pode perguntar em voz alta ou em pensamento, porque o nosso amigo espiritual, ele consegue ler os nossos pensamentos. Nosso amigo espiritual é sempre um espírito mais evoluído que nós. Ele normalmente é um espírito da segunda ordem. Nós ainda, a grande maioria, somos da terceira ordem, espíritos imperfeitos. O nosso amigo espiritual, ou anjo da guarda, já é da segunda ordem, de bons espíritos. Então ele consegue captar o nosso pensamento. Como vocês pensaram, como vocês já se conectaram com ele já está perto de vocês. Eles já sabem, que vocês querem saber o nome deles, que eles querem saber como eles são. Então, se você mentalmente se conectar, ele vai te responder. Pode falar em voz alta, mas não tem essa necessidade, tá? A Juliana diz que está travando um pouco. Poxa, Juliana, que pena. Aqui, aparentemente, está tudo ok. Não sei se é a sua internet, mas vamos lá, vamos continuar. Aqui, Magalhães Bela pergunta, os espíritos se comunicam mente a mente? A voz não altera a comunicação? Não, eles se comunicam mente a mente, tá bom? Podem se comunicar com voz, porque eles captam tudo. Mas, na realidade, a comunicação, quanto mais evoluído é o espírito, mais eles se comunicam pela telepatia, sem necessidade da verbalização. É por isso que no plano espiritual, mesmo que seja uma pessoa que fale a língua inglesa, japonesa, italiana, eles se comunicam, porque eles podem até pensar na língua deles, mas quando eles pensam, aquele pensamento, ele é energia, e todos captam o pensamento nas suas línguas de origem. Então, a comunicação pelo pensamento é a que vigora na maior parte do mundo espiritual. Quanto mais evoluído, quanto menos evoluído, mais eles verbalizam, tá? Meus amores, 1 minutinho e meio, 1 hora é pouco para nós conversarmos e estudarmos. É tanta coisa boa para falarmos, mas está acabando. Vou ler só a da Soraya aqui. Uma vez tive um sonho com um senhor que conversava comigo e pedia que eu
fizesse uma coisa. Pode ter sido o meu mentor. Na ocasião eu nem imaginei isso, não lia nada no espiritismo. Pode ser sim, mas não tem problema. O importante é que agora você sabe que ele existe, vai se conectar com ele e aí com certeza as coisas vão melhorar sempre. Quando nós nos conectamos com eles, ficamos mais fortalecidos pela espiritualidade amiga, com a energia e a presença que eles trazem pra gente, tá? Ou uma lembrança de alguma vida passada. Pode ser também, Soraya, é a questão dos sonhos, podem ser várias situações, certo? Aqui, somos Espiritismo. Oi, Evelyn, boa noite, muita luz para todos nós. Exatamente, muita luz para todos nós. O John, boa noite a todos, falo de Sinop, Mato Grosso, boas vibrações a todos. Poxa, boa vibração para todos vocês também. Tantas pessoas aí do nosso Brasil. A Fátima, você é casada e tem filhos? Sou divorciada, tenho 2 filhos, uma filha linda de 18 anos e o meu príncipezinho que vai fazer 14 em fevereiro, tá? Vamos lá, o Adão, acredito, quem trai não ama a esposa. Muitas vezes, não tenho 20 segundos, às vezes não é que não haja amor, às vezes também ainda são as tendências inferiores que se sobrepõem àquilo que nós realmente ainda sentimos. Mas com o tempo todos nós conseguiremos amar. Meus amores, 8 segundos, 7, não dá mais tempo. Papai do céu, obrigada. Beijo, tchau.